Lucas, capítulo 8, versos 43 ao 48. Lucas, capítulo 8, versos 43 ao 48. Ora, uma mulher que padecia de um fluxo de sangue, havia 12 anos, e tinha gasto com médicos todos os seus bens, sem que nenhum a pudesse curar. Aproximou-se de Jesus por detrás e tocou-lhe a orla do manto. No mesmo instante, lhe parou o fluxo de sangue. Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro e os que com ele estavam disseram: Mestre, a multidão te aperta de todos os lados. Jesus replicou: alguém me tocou, porque percebi sair de mim uma força. A mulher viu-se descoberta e foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante de todo o povo o motivo por que o havia tocado e como logo ficara curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Nesse acampamento e nesse último dia do ano, de modo todo especial, nós estamos proclamando o grande anseio do nosso coração. Queremos ver Jesus. Pois muito bem, os bispos, quando afirmam nesse documento Projeto de Evangelização 2004-2007, queremos ver Jesus, acentuam que o verbo ver, usado nesse contexto do Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 21, não é pura e simplesmente enxergar. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Eu estou enxergando todos vocês, inclusive estou enxergando aqueles irmãos que estão vindo lá naquela ladeira. Mas eu estou vendo talvez uns 1000 de vocês, não mais do que isso. De certa altura para trás aí eu enxergo, mas não vejo. E se eu tirar aqui o óculos, eu consigo ver a terceira ou a quarta fila aqui. Da quarta ou da quinta fila, eu já não consigo ver o rosto da pessoa. Estou enxergando, você está aí, eu estou vendo você. Inclusive estou vendo você andar na hora que não devia, estou vendo você falar. Estou enxergando. Esse ver do Evangelho de São João, ele em primeiro lugar é esse ver de nós que estamos mais perto. Ou de uma câmera dessa, que é capaz de olhar lá no último e puxar um zoom aqui e trazer a pessoa bem pertinho. O primeiro passo desse ver é esse. É ver com distinção. É ver e saber o que está vendo. Mas não basta ver além de enxergar. É preciso ver direito. E o que significa ver direito?
ver a pessoa, ver a situação na sua totalidade. Nós temos uma visão muito parcial da vida, nós temos uma visão muito parcial das pessoas, nós temos uma visão muito parcial dos acontecimentos. A nossa visão é influenciada. Isso que o Padre Jonas falava hoje na missa é uma profecia espetacular e esplendorosa e absolutamente necessária, porque aquilo que nós estamos vendo, ou melhor, aquilo que a gente está enxergando, nós estamos enxergando influenciados por um sistema da iniquidade que vai corrompendo a nossa capacidade de ver. Então nós acabamos nos contentando com enxergar as coisas na superficialidade, ou de enxergarmos as coisas exteriores. Nós olhamos para as pessoas e, aliás, olhamos e já comparamos as pessoas. Como é que eu posso olhar para alguém e falar: isso aqui é bonito, isso aqui é feio? Comparado com quem? Eu, por exemplo, quando estou num público, eu procuro sempre ficar do lado de gente feia. Que aí a pessoa olha e vê que eu sou bonito, destaca. Você vai num lugar que só tem gente alta, você é baixinho. Nós vemos por comparação, por isso não vemos. Nós enxergamos, nós temos um vislumbre, nós vemos uma penumbra. O terceiro movimento do verbo ver em São João é o que trata o evangelho que nós acabamos de ver. Quando São João fala ver, quando Jesus usa o verbo ver no evangelho de São João, e ele usa isso logo nas primeiras páginas, logo nos primeiros capítulos, quando os discípulos chegam para ele e perguntam: mestre, onde moras? Ele já usa essa expressão: vinde e vede. Vinde e esse vede significa faça uma experiência. E nós falávamos ontem, e repito, o documento é muito claro quando diz que nós precisamos levar as pessoas, através desse projeto de evangelização, a um encontro pessoal. Aliás, hoje a gente não rezou ainda, vamos rezar aquela oração, a oração que os bispos estão nos aconselhando a rezar, que está aqui no documento da CNBB, número 72. Eu rezo uma frase e vocês repetem, por favor. Nós estamos rezando só a primeira parte da oração. Pai, no início do terceiro milênio, Pai, no início do terceiro milênio, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Agora o nosso primeiro pedido da oração: dai-nos pela ação do Espírito Santo. Dai-nos pela ação do Espírito Santo a graça de um encontro pessoal com Cristo vivo. A graça de um encontro pessoal com Cristo vivo. Essa é a grande meta para o dia de hoje, e que tem que nos projetar, como o Padre Jonas nos fazia nessa manhã, para o ano de 2005. Dai-nos com a força do Espírito Santo. Vejam bem, a Igreja do Brasil está dizendo que nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. E quando você encontrar, seja lá um padre ou até mesmo um bispo, que falar que não existe a experiência do batismo no Espírito Santo, então manda ele na próxima assembleia da CNBB ir lá na frente dos bispos e rasgar o documento na frente deles, porque foi eles que escreveram. Se alguém falar que não existe a experiência do batismo no Espírito Santo, então diga que o Padre Léo mandou um recado, que os bispos do Brasil são irresponsáveis. Para que eles escreveram uma coisa se vocês não acreditam? Eu acredito nos bispos da Igreja do Brasil. Eu acredito.
Eu beijo a mão de todo bispo com o qual eu me encontro, porque ele é um sucessor dos apóstolos. E que maravilha, quem escreveu isso aqui foram os sucessores dos apóstolos. Não foi um bispo, não foram 2 bispos, não foram 10 bispos, não foram os bispos do regional Sul 1, Sul 2 ou N3, foram os bispos da CNBB, todos eles. Esse texto foi aprovado pelos senhores bispos na Assembleia da CNBB em Itaici. E se você quer ser católico apostólico romano aqui no Brasil, ou você obedeça a esse documento, ou você tem que deixar de ser católico. E eu não quero deixar de ser católico. Eu quero obedecer esse documento. Eu quero comer esse documento. Eu quero saborear essa palavra. Porque o que está escrito aqui, meus irmãos, é o anseio que está no meu coração faz muitos anos. Que coisa maravilhosa os nossos bispos escreverem. Aqui você vê a ação do Espírito Santo na igreja. Os nossos bispos escrevendo e pedindo: Pai, no início do 3º milênio, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Dai-nos com a força do Espírito Santo. Olha a palavra que os bispos usaram: com a força, o dínamos, os dons, os frutos, os carismas do Espírito Santo. Dá-nos com a força do Espírito Santo a graça de um encontro pessoal com Cristo vivo. Mas que essa coisa maravilhosa que nossos bispos pedem. E por que os bispos resolveram escrever essa oração? E por que os bispos colocaram como um anseio da igreja do Brasil: queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Dá-nos com a graça, com a força do Espírito Santo, a graça de um encontro pessoal com Cristo vivo. Eu sei que é duro o que eu vou dizer, mas é verdade. Sabe, meus irmãos, por que os bispos escreveram essa oração? Porque os bispos do Brasil reunidos fizeram um exame de consciência e perceberam que a grande maioria dos católicos, incluído muitos de nós sacerdotes do Brasil e de Portugal também, ainda não tivemos um encontro pessoal com Cristo vivo. É uma vergonha, mas é real. Porque o encontro pessoal com Cristo vivo, que acabamos de ouvir nesse texto do Evangelho, transforma, transfigura a nossa vida. Aqui, meus irmãos, não existe nenhuma pessoa, e nem se juntar aos problemas de todos nós reunidos nesse centro de evangelização, que tenha metade dos problemas que tinha essa senhora anônima que se encontrou com Jesus no Evangelho. Esse texto é espetacular. Esse texto vem remoendo no meu coração faz pelo menos 15 anos, desde quando eu escrevi o livro Tocar o Senhor. Essa mulher tinha uma doença medonha. Essa mulher tinha uma hemorragia. E a hemorragia feminina, porque homem também pode ter hemorragia de outras formas. A hemorragia feminina, na verdade, é uma espécie de menstruação contínua. Imagine, muitas das senhoras já tiveram uma experiência assim, um mês que a sua menstruação, ao invés de demorar 3 ou 4 dias, demora aí 10 ou 15 dias. A fraqueza física que a mulher fica. Em pouco tempo ela está completamente anêmica. E os médicos sabem disso. Perde muitos elementos importantes do sangue, especialmente o ferro, por exemplo. E por isso a pessoa depois vai perdendo a sua imunidade. É uma doença tenebrosa. Mas acontece que no mundo da Bíblia, a hemorragia feminina
além de ser uma terrível doença física, era também uma terrível doença psíquica, afetiva. Porque entendiam as pessoas que a menstruação era como se fosse uma condenação. Que quando a mulher estava no seu período menstrual, ela estava impura. Então ela não podia ter contato físico com nenhuma pessoa e com nenhum objeto, com nenhuma coisa. Tanto que você vê na lei de pureza que está em Levítico, a partir do 19, a mulher no período menstrual não podia tocar nenhum objeto na casa. Tudo que ela tocasse ficava impuro. Não podia ter nenhum contato com o homem, mas não só contato íntimo. Não podia cumprimentar um homem, mesmo que esse homem fosse o seu marido, ou o seu filho, ou a sua filha. Vocês imaginam então essa senhora que estava há 12 anos, fazia 12 anos. Quanto tempo faz que você não recebe um abraço apertado? Essa mulher ficou 12 anos sem receber um abraço do seu marido. Aliás, com absoluta certeza, o marido já tinha arrumado outra. Com absoluta certeza, porque isso era um motivo bíblico para o marido abandonar a mulher. Fazia 12 anos que ela não recebia o abraço de um filho. Fazia 12 anos que ela não recebia a visita do pai ou da mãe, ou de um vizinho, de um amigo. Fazia 12 anos que ela não tocava na mão de uma pessoa. Ela era marginalizada. Aquilo que o padre falou do leproso, ela era uma leprosa. Pior ainda, porque era uma leprosa viva. Vocês imaginam como estava o coração dessa hemorroísta? Vocês imaginam o complexo de inferioridade que essa mulher acabou desenvolvendo? Vocês imaginam as doenças que ela acabou somatizando, porque cada vez que ela repetia para si mesma: eu sou impura, eu sou abandonada, eu sou desprezada, eu não presto, ninguém pode tocar-me, ninguém pode chegar perto de mim. Cada vez que ela vai reafirmando isso, o seu organismo vai reproduzindo doença, doença, doença. E vocês imaginam quantas doenças essa mulher não devia ter em consequência dessa perda contínua e constante de sangue. Mas pior, muito pior, além de uma doença física que tirava toda a sua força, com certeza ela tinha muita dificuldade de caminhar. Possivelmente ela tinha uma bengala ou um andador feito esse que a senhora andou agora há pouco aqui dentro. Porque ela não podia tocar em ninguém, não podia segurar em ninguém para andar. Além dessa doença física, dessa fraqueza, além dessa doença afetiva, ela não podia ir numa mercearia comprar nada de comida. Até mesmo os médicos não puderam curá-la, porque, é claro, os médicos também não podiam colocar a mão na mulher. O médico não podia examiná-la, ele não podia falar: senhora, vem aqui, faz favor, deita aqui que eu vou fazer um exame na senhora. Não tinha ultrassom, não tinha tomografia computadorizada, não tinha ainda exame de urina, não tinha ainda exame de sangue. Era uma medicina rudimentar de 2000 anos atrás. A medicina rudimentar, os médicos mais antigos sabem disso, ele é feito inteirinho na mão. Quando você tiver a graça de se consultar com um médico idoso, e se você tiver conhecer um médico idoso, vá fazer uma consulta com ele para entender o que era a medicina de algum tempo atrás. Primeira coisa que ele vai fazer é botar a mão em você. Ele bate a mão, bate nas costas da mão, escuta. Lá em Brusque, Santa Catarina, tinha um médico, ele já faleceu, o Dr. Carlos Moritz. Ele me contou que tinha um professor deles da Faculdade de Medicina em Florianópolis, que no dia da prova, 2 ou 3 alunos eram escolhidos para fazer a prova. E aquele aluno escolhido para fazer a prova na véspera, tinha que levar dinheiro no bolso para a prova no dia seguinte.
porque a prova era no mercado público municipal de Florianópolis. Diz que o professor chegava, escolhia uma abóbora e falava: você que vai fazer a prova aqui, ó, pega essa abóbora. Essa abóbora está madura, essa abóbora está verde, essa abóbora está verdolenga por dentro. Então ele tinha que bater com o dedo, escutar, para ver o barulho que fazia dentro da abóbora. E dizia: está verdolenga. Tem certeza? Tem. Parte a abóbora então. Está verdolenga? 10. Não está, é 0. Vai aprender. Então eles viviam escutando. Madeira oca. O médico fazia oco na madeira, colocava coisa lá dentro para bater na madeira e treinar o ouvido, treinar a sensibilidade, treinar a mão. Pois essa coitada dessa mulher, ela não podia ter uma consulta digna, porque o médico não podia chegar perto dela, senão o médico seria impuro, até porque a maioria dos médicos era da classe sacerdotal. Mas muito pior, além dessa doença física terrível, além dessa doença psíquica afetiva, você sabe o que é ficar 12 anos sem receber o abraço do seu marido, da sua mulher, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha? Pensa bem o que é isso. Um aperto de mão, sem celebrar um aniversário, sem poder ir num aniversário, sem poder ir num velório. Quem sabe a mãe dessa mulher morreu nesses 12 anos e ela não pôde ir no velório, porque ela não podia ir aonde tinha muita gente. Se fosse um encontro como esse aqui, ela não podia vir. Ela vivia escondida. Essa mulher vivia com um pano na cabeça, para que ninguém enxergasse quem ela era. Mas muito pior, que essa doença física, que essa doença psíquica, era a sua doença espiritual. Porque, meus irmãos, ela foi educada desde pequena e todo mundo pensava assim. Era assim que a sociedade pensava. A gente não deve condenar as pessoas do passado que pensavam diferentes, porque cada um vai pensando conforme a evolução do seu tempo. Ela aprendeu desde pequeno que quando uma mulher, nesse caso, tivesse uma doença dessas, da mesma forma quando uma mulher fosse estéril, que ela era amaldiçoada por Deus. Misericórdia, olha que ideia medonha. Era sinal de que Deus não olhava para ela, pior ainda, era sinal de que Deus a desprezava, pior ainda, era sinal de que Deus tinha lhe mandado essa enfermidade. E era assim que essa mulher estava convencida. Pense por 1/1000 de segundo no sofrimento, na dor, na angústia, na frustração, na decepção na qual vivia essa mulher. Pois tudo isso que estava dentro do seu coração, ela que já achava que não tinha mais saída para a sua vida, ela que não tinha mais horizontes, porque efetivamente não tinha mais nem forças físicas para isso, agora de longe ela vê um homem completamente diferente. Inclusive, se você tiver com a sua Bíblia aberta, volte uma página de São Lucas, Lucas capítulo 8. Veja o contexto que gerou essa fé, essa expectativa e essa esperança nessa mulher. Só o capítulo 8. Piedosas mulheres acompanhavam Jesus. Jesus era seguido por mulheres, inclusive mulheres de má fama. Eu vou voltar a falar em algumas delas hoje de madrugada. Os 12 estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, a mulher que era casada com o procurador de Herodes.
Susana e muitas outras. Logo em seguida a parábola do semeador, a mãe e os irmãos de Jesus. Depois vem o grande milagre da tempestade acalmada. E depois o grande milagre da expulsão daquela legião de demônios que acabou indo para os porcos e que nem os porcos quiseram viver com o demônio. Vocês vejam esse texto que antecede, é espetacular. Os demônios pediram para morar com os porcos, mas os porcos não quiseram morar com os demônios. O porco preferiu o suicídio do que viver com o encardido. Então você também, no mínimo, seja igual ao porco. Não queira viver com o encardido. É logo depois desse contexto, e isso que as pessoas comentavam, criou naquela mulher a expectativa. Jesus estava, logo depois do episódio dos Gadarenos, Jesus volta, é recebido por uma multidão que o esperava. O chefe da sinagoga, o Jairo, foi ao encontro, lançou-se aos pés e pediu que Jesus fosse à casa dele, porque ele tinha uma filha com 12 anos que estava para morrer. Jesus dirigiu-se para lá. Vejam, essa mulher não vai lá no meio da multidão aonde está Jesus. Ela aproveita que Jesus estava andando. Nós estamos falando de roça, nós estamos falando de zona rural, de interior. Jesus está andando, a multidão vai junto com ele. Quando essa mulher escuta aquele zum zum, ela teve a mesma sensação do cego de ontem. O cego que começou a berrar: tem compaixão de mim. Só que ela não podia berrar. É pior do que o cego. O cego ainda podia esbravejar e gritar, ela não podia. Porque se ela desse um grito, chovia pedra em cima dela na hora. E as pessoas que iam jogar pedra nela, jogariam achando que estava prestando um culto a Deus, porque era alguém que era uma afronta para Deus. Essa mulher estava tão aniquilada que ela não podia nem falar. Ô meu irmão, minha irmã, tenho absoluta certeza que você já passou por uma situação como essa. Inclusive nós padres, eu já passei, você também. Há situações em nossa vida em que a nossa dor é tão grande, em que o nosso pecado é tão grande, em que a nossa enfermidade é tão grande, que a gente não tem ou não pode nem mesmo falar para alguém. O silêncio medonho. Pois o evangelho que nós estamos meditando nos diz que Jesus escuta esse silêncio. Na hora que você estiver numa situação tão medonha e pavorosa, que não possa falar para ninguém, que não possa sequer dar um berro feito cego de Jericó, Bartimeu: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pois nessa hora que você não pode falar nada, ainda assim nessa hora é possível ver Jesus. E foi o que essa mulher fez. Ela veio por detrás, escondida, em silêncio, pedindo a Deus que ninguém a notasse, pedindo a Deus que, como todo mundo estava indo alvoroçado para Jesus, e nessas horas, não precisa ir a 2000 anos atrás, até hoje também, muitas e muitas vezes, até na igreja a gente vê como as pessoas são egoístas e só pensam em si mesmo, e não enxergam quem está do seu lado. Como todo mundo estava atrás de Jesus, alvoroçado perto de Jesus, ela aproveitou que ninguém estava notando quem estava do lado, e ela foi por detrás dele. E ela pensou: se eu tocar, porque ela sabia, ela não podia chegar lá, se ajoelhar e pedir: Senhor, tem piedade de mim. Ela não podia falar nada. Olha a delicadeza dela. Ela sabia que ela não podia tocar no braço de Jesus, porque se ela tocasse no braço de Jesus, Jesus ficaria impuro. Essa mulher, gente, foi delicada até na sua dor. E aqui também uma coisa muito importante: quando a gente treina o coração para a delicadeza de Deus, mesmo quando a gente está submetido às piores dores, a gente não perde o essencial. Santidade não se improvisa. Santidade é gestada, é forjada ao longo da nossa vida.
Essa mulher foi mulher. Por isso nós precisamos aprender com as senhoras, as mulheres. Eu vou falar nisso hoje à tarde. As mulheres, imagens mais perfeitas que Deus criou de si mesmo, têm uma delicadeza que reflete o próprio Deus. Quantos de nós aqui já não vimos ou ouvimos ou ficamos sabendo de nossa mãe silenciosamente chorando? De nossa mãe que era capaz de deixar o melhor da comida para nós? De nossa mãe fingir que já tinha comido, só para a gente poder comer mais um pouco, e ela tinha capacidade de ficar em jejum ou passar fome, para que seu filho não passasse. Ah, é essa delicadeza de mulher que essa hemorroíça não perdeu. Para não ofender Jesus, ela pensa: se eu tocar nem que seja na orla do seu manto. Orla é a beirada, mais do que a beirada. A orla, os mantos dos pregadores eram mais ou menos como algumas calças jeans que tem hoje, aquela lá também tem, que não faz a barra e fica aquilo tudo desfiado. Aqueles fiapos que ficam aqui quando a pessoa não faz a barra, aquilo chama-se a orla. Como tem a orla marítima. A orla marítima é lá naquela beirinha da praia. A orla não é nem a túnica, hein? A orla é só os fiapos da túnica. Até porque antigamente não tinha overlock para fazer acabamento, essas coisas. Eles cortavam o pano com o tempo ia desfiando. Era assim, dava nó, né? Eu tenho uma coxa da minha cama lá, a cabeça dela é daquele jeito. Tem a orla. Ela vai, olha a delicadeza, ela não toca nem no pano. Ela toca na orla, naquele fiapinho que está voando. Porque ela pensou: se eu tocar nem que seja na orla do seu manto, eu serei curada. E ela vai, corajosa, com muito medo, mas corajosa. Aliás, essa é uma dupla dimensão que acontece conosco quando estamos numa situação difícil. O medo nos dá coragem. A coragem nos dá medo. É igual aquela esperança desesperada e aquele desespero cheio de esperança. E ela vai e toca, suavemente, rela, como diz o mineiro, na orla do manto de Jesus. E Jesus para. E é um grande silêncio. E Jesus vira e faz uma pergunta que parece muito óbvia: quem foi que me tocou? Os apóstolos começaram a rir. São Pedro chamou ele do lado e falou: mestre, por favor, o senhor está parecendo artista da Globo. Olha para o senhor ver, a multidão te comprime, a multidão aperta o senhor para todo lado, todo mundo está cotovelando nós aqui. Eu mesmo já levei cotovelada até na nuca. E o senhor agora dando uma de estrelo, quer saber quem foi que deu um esbarrãozinho no senhor? Faz favor. Jesus olhou para Pedro com aquele carinho que lhe era peculiar, aquela vontade infinita de chamá-lo de anta, empacada, sem misericórdia, e disse: Pedro, sua anta. Esse sua anta, ele só pensou: eu não estou perguntando quem foi que se esbarrou em mim. Eu estou perguntando quem foi que me tocou. Aqui está a diferença. E a mulher então, vendo-se descoberta e sentindo que estava seca, ela percebeu na hora. Foi um milagre muito lindo. Aliás, esse milagre aconteceu lá em Fátima também, na última aparição de Nossa Senhora de Fátima. Porque tem gente que fala: como é que essa mulher, se ela tinha hemorragia e constantemente estava molhada, sangrando, como é que ela ia saber que na hora estava curada? O fenômeno que aconteceu em Fátima, quando o último dia que Nossa Senhora apareceu, e que os pastorinhos avisaram que ia ser o meio-dia, e que ia ter um sinal maravilhoso no sol,
E choveu a manhã toda, e quando faltava 15 para meio-dia, estava todo mundo molhado, ensopado, e já tinha jornalista fazendo piada. Em questão de minutos, o tempo abriu, o sol se pôs, o sol se movimentou, e o maior fenômeno, 70 mil pessoas que estavam ali presentes, estavam completamente secas, como se nunca tivessem sido molhadas. É esse mesmo fenômeno que acontece com essa hemorroíça. Quando Jesus pergunta, quem foi que me tocou? Essa mulher percebeu, ela estava completamente seca, ela não tinha nenhum sinal, ela não tinha nenhum resquício da hemorragia. Então ela diz, fui eu, Senhor. E aí Jesus olha para ela e diz, minha filha, agora vem a libertação, agora vem a restauração. Vai em paz, tua fé te salvou. Ela que foi curada fisicamente, agora foi curada afetivamente. Vai em paz, mas também foi curada espiritualmente. Tua fé te salvou. Meus irmãos e minhas irmãs, é isso que nosso Senhor deseja falar a cada um de vocês, a cada um de nós, no último dia do ano de 2004. Hoje o Senhor quer olhar para mim e para você e dizer também, vai em paz. Vai em paz, meu filho, vai em paz, minha filha, tua fé te salvou. Mas para isso, o Senhor precisa que você tenha a coragem de, não obstante o seu passado, não obstante a sua história pecaminosa, até porque pela bênção dessa Santa Missa estamos zerados, que você hoje, não obstante o seu passado, o seu pecado, as coisas estragadas da sua história, que hoje você tome a decisão de ter, custe o que custar, eu não saio desse rincão, eu não saio desse centro de evangelização, eu não saio desse acampamento, enquanto eu não tocar o Senhor. Se essa decisão for verdadeira em seu coração, então nós vamos iniciar uma jornada e uma vida nova. Meus irmãos, vamos ser honestos. Há um ano atrás, quando falava-se que quem sabe no ano que vem nós estaríamos celebrando esse acampamento num novo rincão, um pouco maior do que aquele, um rincão que iria caber 40 mil pessoas sentadas, e depois falar em 60 mil, e depois falar em 80 mil, e agora nós estamos num trem que até rincão ficou pequeno, teve que chamar centro de evangelização. Aqui cabe mais ou menos 120 mil pessoas. Quem iria acreditar nisso? Sabe quem acreditou nisso? Padre Jonas, Zeta e Companhia Limitada, porque viram o Senhor. Esse é o segredo. Estarmos realizando o último dia desse ano e o primeiro do próximo nesse lugar é uma profecia em aço, em cimento, em ferro, em tijolo. É uma profecia maravilhosa para dizer para você: pare de ter sonhos pequenos, porque você não nasceu para ser raquítico, você não pode ser esse anão espiritual. Deus quer construir coisas imensamente grandes na sua vida. Pare de pensar pequeno. Mas existe uma condição fundamental para que isso aconteça. E a condição, quem nos ensina hoje, é essa hemorroíça. É preciso tocar o Senhor. Pedro, quando começou a rir, foi chamar a atenção de Jesus, disse: Senhor,
A multidão te comprime, a multidão te aperta, a multidão te acotovela, e o Senhor pergunta: quem foi que se esbarrou no Senhor? E a resposta de Jesus é mais ou menos essa: eu não estou perguntando quem foi que me deu um esbarrão, eu estou perguntando quem foi que me tocou. Então eu retomo a oração que os senhores bispos compuseram para nós. Quando os senhores bispos do Brasil fizeram e depois aprovaram essa oração, quando os senhores bispos na CNBB tomaram a grande decisão desse projeto de evangelização e colocaram aí como uma oração, um pedido, para que com a força do Espírito Santo nós pudéssemos ter um encontro pessoal com Cristo vivo, é porque os bispos estavam percebendo uma verdade que dói na sua e na minha cara, que dói no seu e no meu coração. A grande maioria daqueles que afirmam que são católicos, apostólicos romanos, ainda não tocaram o Senhor. É triste dizer isso para você, mas é verdade. Inclusive muitos de nós padres, muitos de nós aqui nos contentamos com alguns esbarrões. Quantas vezes você nesse ano de 2004, que já está falecendo nos seus últimos instantes da agonia final, quantos momentos durante esse ano que você se contentou com alguns esbarrões em Jesus? Muitos inclusive se esbarraram nele aqui na Canção Nova. Vieram cheios de entusiasmo, vieram cheios de alegria, vieram participar de um acampamento, vieram participar de um show, e aquela palavra daquele padre tocou muito o seu coração, e você inclusive foi tão compungido pela emoção que você se colocou em prantos, como aquela música ficou executando no seu ouvido, no seu consciente durante aquele encontro. Mas você foi embora do encontro, e alguns no próprio ônibus de viagem de volta já tinham esquecido do encontro, já tinham percebido que o encontro foi um esbarrão. E alguns até mesmo dentro do lugar do evento não tiveram a graça do encontro, contentaram com um esbarrãozinho emocional. Talvez até mesmo quando passou o Santíssimo Sacramento, a pessoa foi capaz de pisar no outro, machucar o outro, só para passar a mão erroneamente no ostensório. Mas foi só um esbarrão. Quando chegou segunda, terça, quarta ou quinta, voltou para o trabalho e continuou vivendo a vida irregular que estava vivendo. Voltou para a sua cidade e continuou vivendo aquele relacionamento conjugal, sexual estragado. Voltou para a sua casa e continuou vivendo aquele namoro contaminado pelos urubus que a nova era vão treinando e pintando como se fossem águias ou pombas da paz. Foi só um esbarrão. Foi só um esbarrão que você deu. Quantas vezes, quem sabe até na missa, quantos católicos esse ano foram à missa todos os domingos, vírgula, em que estavam com vontade. Todos os domingos foram à missa em que estavam dispostos. Foram à missa todos os domingos, vírgula, em que não estavam com preguiça. Foram à missa todos os domingos, vírgula, que não tinha futebol na televisão. Foram às missas todos os domingos, vírgula, que não tinha uma visita de um parente lá, que é uma desculpa esfarrapada para que eu não esteja em comunhão com Deus. Oh, meu irmão, pois vou ter que dizer uma verdade a você. Só participar desse acampamento não vai mudar a sua vida. É uma pena, mas é verdade. Tudo isso que foi feito para você, e graças a Deus por você,
porque você ajudou a fazer, ajuda a fazer. Vocês imaginam, por exemplo, quanto custa um sistema de som feito esse, para essas 24 horas aqui no Rincão? Quantas casas se compra com esse dinheiro? E por quê? Para que você possa ter o melhor som, para que você possa ter a melhor imagem, para que você possa estar num ambiente feito esse, projetado de uma forma tão maravilhosa, que mesmo com um calor medonho lá fora, aqui dentro é uma temperatura amena, maravilhosa, serena. Deus é carinhoso demais. Mas tudo isso pode ser perda de tempo, se você não transformar os seus esbarrões num encontro pessoal. Eu falava ontem, de olhos abertos e de coração palpitantes com o Senhor Jesus. Hoje cada um de nós precisa, e ao longo desse dia que será muito rico, desde hoje de manhã até amanhã de manhã, é preciso que se saboreie, que se experimente, e aí é preciso que cada um ajude muito, para que a grande multidão que está, já somos uma grande multidão, mas a grande multidão que ainda virá e que vai se unir a nós, para entrar conosco no ano de 2005, que tenhamos de fato a graça de um encontro pessoal com Jesus, porque aqui há uma coisa fundamental. Agora nós já somos aqui, quem sabe, 20, 30 mil pessoas. Hoje, à noite, nós seremos 70, 80 e talvez 100 mil pessoas. Mas pela televisão nós atingimos aí, no mínimo, mais 1 milhão de pessoas. Nós somos uma multidão imensa. Mas Jesus não olha para a multidão. Jesus não vê 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, 1 milhão de pessoas. Jesus olha cada um. Jesus olha você. Jesus está ansioso por ter um encontro pessoal com você. Você. Cada um é único. Cada um aqui que o coração está batendo. O coração de todos não está batendo ao mesmo tempo, porque Deus está amando cada um. Cada um que agora está respirando, é o Senhor dizendo: eu quero ter um encontro pessoal com você. Mas acontece que você é meu irmão, você é minha irmã, você é meu filho, você é minha filha. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está transformando nossos encontros em esbarrões? Que pena. Que pena de que muitos de nós, estou falando também para mim, que pena que muitos de nós, tendo a graça de um encontro maravilhoso com o Senhor, um encontro que pode restaurar, renovar, mudar, transformar nossa vida, nos contentamos com as migalhas de alguns esbarrões. Não, meus irmãos, por isso é preciso muitas vezes que a gente chegue numa situação igualzinha a essa hemorroísa. Quem sabe você ainda não chegou ao fundo do poço. Quem sabe você ainda não se convenceu de que já esteve à beira do abismo. Talvez quando se convencer possa ser tarde demais. Talvez você esteja há muitos anos inventando desculpas. Eu sou assim porque meu temperamento é assim. Eu sou desse jeito porque a minha educação foi assim. Eu sou assim porque eu tive muitos traumas na infância, eu tive muitos traumas na adolescência. Eu sou assim porque eu tenho muita dificuldade na minha família, porque eu tenho dificuldade familiar, porque eu sempre fui injustiçado. Eu sou assim, eu sou assado. Não, meu irmão, isso é desculpa. Porque o nosso destino não está preparado. O nosso destino não está escrito nem nas estrelas e nem nas conchas e nem nas cartas. O nosso destino está escrito no coração de Deus. E quando Ele escreveu o destino de cada um de nós, Ele colocou no destino de cada um de nós a palavra céu. Você foi destinado para o céu. Você precisa ser criador de céu. Nós fazemos o nosso destino.
Nós fazemos a nossa história. Chega de acreditar nos fatalistas da história que cruzam os braços e ficam inventando argumentos e mais argumentos para justificar a hipocrisia de vida que vem vivendo. Porque essas pessoas são absoluta e completamente infelizes. Quando os nossos bispos colocam em nossa mão um documento pequeno, em linguagem simples, aonde fala que queremos ver Jesus, é o anseio mais profundo, mais íntimo do coração humano, está dizendo exatamente isso a meu respeito e a seu respeito. Nós estamos nos contentando com alguns esbarrões. Nós não estamos conseguindo enxergar além do óbvio, além do obstáculo. Falta-nos essa visão especial, espiritual, divina, que só o Espírito Santo coloca em nós, pela fé, a capacidade de ver o que está além do obstáculo. Se você de fato deseja, anseia profundamente ver Jesus, é preciso aprender a ver a vida com os olhos de Jesus. Por isso que o evangelho de hoje dizia: o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. E o documento afirma que nós precisamos aprender a proceder como Jesus procedia, a fazer como Jesus fazia. Se nós queremos ver Jesus, meus irmãos, e nós vamos hoje à tarde falar algumas situações bem concretas na nossa família, na nossa sociedade, na igreja e no mundo, aonde nós urgentemente precisamos ver Jesus. Mais do que queremos ver, nós precisamos ver Jesus, nós necessitamos ver Jesus. Esse anseio íntimo, esse anseio profundo, esse anseio revolucionário do seu coração, hoje poderá ser satisfeito. É isso que o Senhor está dizendo para nós hoje. Estamos na última hora, nos lembrava São João na primeira leitura. Essa última hora significa: esse é o meu grande momento. Eu queria que você tomasse essa decisão no seu coração. Também você que está em casa, também você que está vindo aqui para a Canção Nova. Eu queria que hoje você tomasse a decisão mais séria da sua vida. Só você pode tomar. E não depende de mais ninguém. Não coloque nenhuma condição para tomar essa decisão. Qual é o seu grande anseio para o ano de 2005? Qual é a grande meta a ser atingida em Deus nesse ano que daqui a algumas horas se inicia? Olha os sinais que o Senhor nos deu. O Senhor encerrou a manhã de hoje com a Santa Missa que iniciou o dia, e onde cada um recebeu a graça de uma indulgência plenária. A graça, como proferia profeticamente Padre Jonas: estamos zerados. Vamos começar do zero, vamos começar direito. Mas não adianta nada estar zerado e começar estragado. Não adianta nada você estar limpinho, feito criança, que a mãe acaba, coitada, certas mães também, só com o tempo vão aprender. Vai ter uma missa, e a mãe, atarefada primeiro, dá banho no filho, põe a roupinha no filho, para depois tomar banho. E fica aqui esperando a mamãe vai tomar banho. E quando a mamãe sai do banho, aquela roupinha branca está cheia de ketchup, de bosta de vaca, de sujeira. E a mãe vai fazer o quê? Ou chora ou ri. Que adianta também a gente estar zerado, com a roupa do coração limpinho, mas se a gente já está planejando o primeiro buraco, a primeira lama que tem ali na frente, tome a decisão. Feche os seus olhos um pouquinho. Faça o silêncio mais profundo que você conseguir, ajudando inclusive seu irmão do seu lado a fazê-lo. E nesse silêncio profundo,
Olhe-se em Deus. Retome a sua vida em Deus nesse silêncio. Perceba o quanto da sua vida tem sido semelhante à vida dessa hemorroíça que na manhã de hoje teve esse encontro pessoal com Jesus. Coloque-se no lugar dessa hemorroíça. Imagine-se num lugar meio deserto, você sozinho, sozinha. Imagina a última vez que você ficou sozinho. Recorda-se daquela solidão, principalmente triste. Você, além de sozinho, estava amargurado, angustiado, preocupado. Seu coração apertado, porque você tinha perdido um ente querido, porque aquela pessoa que você amava foi embora, porque alguém cometeu um pecado, um crime, um erro, tomou uma decisão muito negativa na sua família. Sua filha abandonou o marido, seu filho abandonou a esposa. Você estava sozinho, não sabia o que fazer. Era de madrugada, o seu filho não tinha chego ainda. E você sabia muito bem que ele estava na droga, que ela estava na prostituição. Você sozinha e o seu marido estava na rua, e você sabia que o lugar que ele frequentava era um lugar de pecado. Sabia que ele ia chegar bêbado, como tantas vezes chegou bêbado, brigando. Talvez você se encontre naquele dia desempregado, envergonhado. Mais uma vez você foi mandado embora. Por que será que sua vida nada dá certo? Por que será que tantos problemas na sua vida? Talvez você se encontre também fisicamente abatido, feito essa coitada. Talvez você tenha uma enfermidade no sangue. Pode ser até em consequência de um pecado seu, de uma irresponsabilidade. Você se contaminou com essa doença, com esse vírus, com esse protozoário. Talvez seja uma doença nos seus ossos, na sua coluna. Talvez seja uma doença que faça você ficar muito semelhante à hemorroíça e a Lázaro, fedido. Você se sente mal. Parece que ninguém quer chegar perto de você. Você se sente abandonado porque há muito tempo que você não recebe um abraço. E há muito tempo que não dá um abraço. Pense naquela pessoa que já faz alguns dias ou alguns meses que você não dá um abraço, porque essa pessoa mora longe, ou porque essa pessoa morreu, ou porque essa pessoa está com raiva de você. E assim você vai sentir um pouquinho do que sentiu a hemorroíça. Pense na situação de abandono, igualzinho ela vivia. 12 anos de abandono, sem marido, sem filhos, sem pais, sem amigos. Pense naquelas horas que você está completamente sozinho, abandonado, seu coração angustiado. Muitas vezes nessas horas você recorreu aos vícios, aos pecados da bebida, do sexo, do fumo. Muitas vezes nessas horas você foi diante da televisão de madrugada, ligou a televisão e acabou se contaminando ainda mais com aquele filme, aquele programa estragado de violência, de pornografia. E hoje, no último dia desse ano, você está cansado, decepcionado, triste, sem forças. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, que bom se tudo isso que eu falei for verdade na sua vida. Que bom.
Desde que você hoje pegue sua vida inteira na mão, põe sua vida na palma da sua mão, olhe para a sua vida, olhe para a sua solidão, olhe para os seus estragos e tome a decisão. Se eu tocar, nem que seja na orla do seu manto, eu serei curado. Senhor Jesus, eu suplico o Espírito Santo agindo em mim, para que eu possa ter esse encontro pessoal contigo. Agora, pela sua palavra, e hoje à tarde, Senhor, quando o Senhor entrar nesse rincão, com a sua real presença no seu corpo, sangue, alma e divindade, que é a Eucaristia, eu quero vê-lo, eu quero tocá-lo. E eu digo a você, meu irmão, minha irmã, e digo isso como sacerdote da igreja, e digo isso como uma profecia, mais ansioso do que você é o Senhor, que está desejando profundamente ver você e ter um encontro pessoal com você. Diga para Jesus, diga agora com as suas palavras o que você espera desse encontro que vai acontecer no dia de hoje. Senhor Jesus, eu quero, eu preciso, Senhor. Senhor, muitas e muitas vezes eu sou feito hemorroísta, eu sou feito Lázaro. Muitas e muitas vezes, Senhor, eu me contentei com alguns esbarrões. Mas eu não posso entrar nesse ano novo, Senhor, com os velhos pecados. O Senhor sabe que eu tomei a decisão de não cometer mais esses pecados no ano novo. O Senhor sabe, Jesus, que o meu grande desejo, a minha aspiração é começar o ano de 2005 de um jeito novo, com a mentalidade nova, com o coração renovado e restaurado. Mas o Senhor sabe também, Senhor, que sozinho eu sou um fracasso. Por isso eu quero, por isso eu preciso tocá-lo. E suplico, toca-me, Senhor, com a sua infinita misericórdia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!